Se você está começando agora, talvez você tenha uma dúvida sobre como montar a sua página de vendas. Ou até mesmo se você já tem um certo tempo no mercado, mas de vez em quando essa dúvida pode passar na sua cabeça. Será que você monta uma página de vendas com o Elementor, WordPress, um HTML, ou será que você utiliza sistemas prontos como ClickPages ou outras ferramentas? Nesse vídeo eu vou te trazer os prós e os contras de cada uma dessas ferramentas, na minha opinião. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Aspro, e como eu falei no começo do vídeo, o objetivo aqui é falar para você os prós e os contras de se utilizar a criação de páginas no Elementor, no WordPress ou às vezes em HTML, e de se utilizar ferramentas como ClickPages. A verdade é que ambas as opções são muito boas e tudo vai depender de algumas questões e de alguns quesitos. Por exemplo, se você está começando agora, possivelmente você não tenha tantas habilidades para a criação de páginas e isso pode ser prejudicial dependendo do seu nicho, dependendo do seu produto em si, porque além de levar muito tempo para você conseguir desenvolver uma página, caso você venha fazer essa página sozinho, pode ser que ela não fique tão interessante, né? Um outro ponto é que se você está começando e não quer desenvolver a sua página, possivelmente você vai pagar alguém para fazer isso. E aí entra a questão, às vezes, de você fazer certos investimentos no começo com um produto ou com algo que você não tem certeza se de fato vai vender, né? Investimentos esses que você poderia utilizar para rodar tráfego, por exemplo. Então, em situações como essa, eu super te indico utilizar ferramentas como ClickPages. Por quê? Porque o ClickPages, por exemplo, ele tem todas as estruturas mais importantes e mais interessantes que uma página de vendas precisa ter. É lógico, ele é um pouquinho engessado e esse é um contra de algumas ferramentas, como essas, porque você não consegue fazer muitas mudanças. No entanto, o design é funcional, tem uma estrutura visual bacana e o máximo que você vai precisar fazer é alterar as cores da página e também colocar os textos da sua copy, colocar a sua copy dentro dessa estrutura. Então, para você que está começando, eu super indico essa questão do ClickPages ou outras ferramentas. Um outro ponto, um outro pró de utilizar ferramentas como essas é que você acaba otimizando muito o seu tempo de criação. Então você leva menos tempo para criar uma página bem estruturada, bem dinâmica e ali com os critérios, por assim dizer, de uma boa conversão. Por outro lado, temos os contras aí, que um deles foi como eu mencionei, na maioria das vezes essas ferramentas são muito engessadas. Então você não consegue fazer muitas alterações visuais, é sempre aquele padrão. Você coloca as informações ali e pronto, acabou. É só rodar e colocar o produto para vender, tá? Então esse é um contra. Uma outra situação é que em alguns casos, se você precisar criar muitas páginas, conforme você for aumentando a quantidade de páginas, você vai aumentando também o preço que você investe mensalmente. Isso não acontece quando você tem um site WordPress. Você acaba não tendo uma limitação, uma quantidade de páginas específicas que você pode criar quando tem o seu próprio site. Uma outra questão positiva também dessas ferramentas é que na maioria das vezes elas são mais otimizadas. Então o carregamento das páginas tende a ser um pouco mais rápido do que quando você tem um site e não sabe fazer as devidas configurações para que o seu site se torne mais rápido do que o padrão que ele já vem configurado. Então, ferramentas como o ClickPages tem essa opção, de você conseguir ter uma velocidade mais rápida, já que eles sabem que precisa ter essa otimização devido à quantidade de acessos que podem ocorrer. Um outro ponto contra dessas ferramentas, um ponto negativo, por assim dizer, é que você não tem certas liberdades para mexer em algumas questões dos códigos, por exemplo, da página e fazer algumas alterações específicas, não no visual, mas em algumas configurações. Por exemplo, nas páginas que eu crio, utilizando o WordPress e o Elementor, eu faço uma configuração para fazer o rastreio da UTM através do WordPress, e com isso eu tenho mais clareza de onde estão vindo as vendas. No ClickPages eu já não conseguiria fazer isso. Então existe essa limitação também de certos tipos de estilizações e configurações que você pode querer fazer. Agora falando sobre a questão de criar
né, as suas páginas utilizando WordPress ou HTML. Eu vou focar mais no WordPress, no Elementor ou em algum outro software de criação de páginas. Software não, né? Plugin de criação de páginas, porque eu acredito que a criação de páginas em HTML ela vai levar muito tempo, né? E precisa que você saiba de HTML e CSS. Mesmo que o WordPress você não tenha tanto conhecimento, porém por ser ferramentas de arrasta e solta, se torna mais simples de você conseguir executar as suas páginas. Então, pensando no WordPress e no Elementor, né, que é uma das ferramentas mais utilizadas, um dos plugins mais utilizados, um pró totalmente dele é a sua questão de a sua liberdade criativa, por assim dizer. A liberdade de criação dessa página, o modo como ela vai ser feita, ou a dinâmica visual dela, né, e toda a estruturação. Às vezes você quer colocar um bloco específico num local e com o Elementor você consegue, diferente do ClickPages, como eu mencionei anteriormente, que você fica um pouco mais engessado. Um outro pró é a questão de você ter aí a liberdade de criar quantas páginas você quiser, bem entender e precisar, né? Então você consegue fazer testes AB, criar páginas com fundos diferentes, e isso não vai implicar num limite de criação, porque afinal você está utilizando o seu site com a sua hospedagem e não uma ferramenta que você tem um limite de páginas a serem criadas. Outro ponto extremamente positivo, na minha percepção, é que você consegue configurar a visualização da sua página de uma forma mais dinâmica para mobile e iPads, né? Então, assim, o ClickPages tem uma configuração para você mudar ali no quesito de mobile, só que você novamente fica engessado pela questão da ferramenta. No Elementor você pode, por exemplo, criar uma página específica só para o computador e adicionar elementos que vão ficar invisíveis no computador, porém visíveis no mobile, e fazer uma página totalmente diferente para o mobile. Então, dependendo da situação, quando eu digo totalmente diferente, é na dinâmica das informações e os elementos visuais. Uma vez que no computador você tem uma tela maior, então você consegue trabalhar a questão da disposição dos elementos de uma maneira diferente, e no mobile você tem aquela tela mais reduzida. E às vezes no mobile em si fica uma página muito xoxa, uma página bem assim simples, né? É lógico, para o mobile é interessante que a página ela seja o mais objetivo possível, até para que carregue mais rápido. No entanto, se você quiser fazer algum tipo de alteração, o Elementor te proporciona isso. E a outra questão positiva foi o que eu mencionei em relação ao contra do ClickPages, que são as configurações, né? As estilizações, às vezes, de código, como, por exemplo, fazer uma configuração para rastrear o TM, colocar algum código específico ali para mostrar o botão depois de um determinado tempo, mostrar uma seção depois de um determinado tempo. Você tem essa liberdade por você estar utilizando o WordPress, né? Então você consegue adicionar um plugin para mexer na estrutura do read, do body e outras partes estruturais aí do código da sua página. Então são questões como essa que eu levo em consideração, né? Tem a questão do tempo, que é um contra no que diz respeito ao Elementor, né? Para quem não entende, porque você vai acabar levando mais tempo por ter que arrastar e soltar, ainda que seja uma ferramenta muito simples, uma ferramenta muito objetiva de se utilizar, mas essa questão do arrasta e solta, existem algumas configurações ali que para quem é leigo no assunto pode ficar um pouco perdido e levar mais tempo do que de fato precisaria, ainda mais se é um projeto que está iniciando. Então assim, vai muito de você observar, né, o que você está buscando. De uma forma bem resumida, eu acredito que o ClickPages ele te entrega, ou outras ferramentas, né, como o ClickPages, te entrega uma possibilidade de ter uma página sendo executada mais rápida, já que ele já tem as suas estruturas, e o Elementor ele te dá uma liberdade criativa, uma liberdade de configurações, entre outras cositas mais. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, aproveita para deixar o seu comentário com dúvidas, sugestões e feedback sobre esse ou outros vídeos.